Vamos pegar a palavra de Deus, o Salmo 30, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor Deus, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quando acreditamos nesta promessa, porque vós me salvareis, ó Deus fiel, quando rezamos assim, colocamos a nossa vida desta forma, com confiança, com esperança nas mãos de Deus, Ele se manifesta com a sua compaixão e com a sua misericórdia. Tenha certeza disso. Quando você se põe como o salmista, falando sinceramente para Deus: retirai-me, Senhor, desta rede traiçoeira que o inimigo preparou para mim, para minha família. Retirai-me desta rede traiçoeira no qual eu me envolvi. Talvez você tenha se envolvido mesmo numa rede traiçoeira que envolveu você em situações difíceis, dolorosas, no pecado. Mas qual é o remédio? A oração. Qual é o instrumento, a ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para sermos libertos, salvos? Recorrer a Ele pela oração. Salvai-me, ó Deus. Salvai-me, mas com essa esperança. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Um Deus fiel jamais se contradiz. Se Ele diz: tudo o que pedirdes em oração eu vos concederei, Ele concederá. Só não aquilo que vai prejudicar você. Mas se você hoje está envolvido numa rede traiçoeira, numa rede de pecado, envolvido em situações que você se envergonha, numa rede traiçoeira de mentiras, de inveja, de ciúmes, de perseguição, uma rede traiçoeira. Não sei qual é esta rede que envolve você, que faz com que você fica enredado, para não dizer enrolado. O remédio é rezar. Não é permanecer enredado. Não é permanecer afundado no seu pecado, nas nossas fragilidades. Não. O remédio, quando estamos envolvidos numa rede traiçoeira, quando estamos envolvidos no pecado, é rezar. É pedir a Deus: Senhor, eu não quero ficar nesta situação. Salva-me. Dá-me forças para me levantar. Dá-me forças para sair dessa situação. Porque em vós, diz o salmista, eu ponho a minha esperança. Que eu não fique envergonhado eternamente. Você que está assim, envergonhado. Você olha para a sua vida e vê: meu Deus, eu estou com vergonha do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo. Isso não diz de mim, não diz do que eu creio. Mas se você põe a sua esperança no Senhor, você não vai ficar envergonhado eternamente. Porque Ele, com a sua misericórdia, é capaz de te salvar dessa.
Você que muitas vezes diz, como é que eu vou sair dessa? Deus pode tudo. Se você se você fizer a opção de sair dessa situação por Deus, Ele te salvará. Agora, se você não recorrer, Ele vai deixar você escolher qual vai ser o caminho que vai lhe tirar dessa. Qual vai ser a direção. Mas o salmista diz ainda, porque sois justo, defendei-me. Defendei-me, Senhor. Libertai-me, Senhor. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Quantos que estão agora vivendo situações de angústia, de desespero, estão sem sentido na vida, talvez jogado às próprias tristezas, entregue às próprias tristezas, e vem o desespero, e vem a sensação de que nada vai mudar, que você vai ficar assim eternamente. Não, a palavra de Deus já está nos mostrando a direção. Porque sois justos, sois justo, defendei-me, libertai-me, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede, Senhor, uma rocha protetora para mim. Sede, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós, a minha rocha e fortaleza. Aquele que constrói a própria vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, não tem o que temer. Mas aquele que constrói a própria vida sobre a instabilidade desse mundo, com certeza quando vem a provação, a casa cai. Então quem é a nossa rocha protetora? É Jesus Cristo, é o Senhor. Não é mesmo, Padre Wagner? Quantas vezes, né? Às vezes na necessidade, a gente entra em parafuso, tem hora, por causa das dificuldades diante de situações de doença, né? Ou diante do desemprego, de um sofrimento que vem por uma situação adversa na nossa vida. A gente fica, às vezes, aonde eu vou buscar socorro, né? Você conversa com uma pessoa e, às vezes, a pessoa vai dizer para você, olha, daqui a pouquinho a gente se fala, eu estou com um problema aqui para resolver, já te ligo. Às vezes você liga para aquela pessoa e pede um socorro e a pessoa diz, olha, agora eu não posso te atender. Agora eu estou aqui ocupado, daqui a pouquinho eu te ligo. E você vai atrás de outro socorro. Aí você vai conversar com alguém que você conhece, liga também, ou vai atrás de alguém, e a pessoa fala, olha, é um assunto muito difícil, e eu não tenho uma resposta para você, né? Então, às vezes a gente fica sem chão diante de situações. Eu me lembro que, às vezes, eu morava numa cidade, e aí minha família morava longe, eu estava naquela cidade sozinha, e a solidão, a tristeza, as angústias, as adversidades, o medo, tudo bate na nossa porta, né? Aí eu ia para a igreja, me lembro que a igreja era uma igreja grande, aí eu sentava lá no banco da igreja, e ficava ali, sentado, e eu falava ali com Jesus, Senhor, olha, não encontrei nenhuma resposta ainda para minha alma, né? Ela está angustiada. Eu estou aqui, não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem meus irmãos, não tem uma pessoa que eu conheça assim, que eu possa desabafar, né? Então, o único lugar que eu achei para mim desabafar foi aqui, né? Porque você está sem dinheiro, está faltando dinheiro, está faltando amizade, está faltando carinho, está faltando acolhimento, você está só, né? E o abandono, às vezes, é duro, porque você não encontra. Por mais que os outros digam coisas para você, mas somente em Deus que a nossa alma vai descansar. Só ali. E que lindo quando a gente pega os salmos, né, como o de hoje, né? Em Ti, Senhor, está o meu refúgio, está a minha segurança, em Ti está aonde eu posso colocar todo o meu ser, porque o Senhor conhece inteiramente a minha vida. Nada
nada fica escondido diante de ti. O Senhor me conhece desde o momento da concepção, desde o momento que eu nasci, quando eu caminho, quando eu ando, quando eu falo, até mesmo as palavras de chegar na nossa boca, diz o Salmo 118, Deus já a conhece, Deus já sabe o que está dentro do nosso coração. Então, Deus já conhece por inteiro. Então, quando mais nós buscamos, aí você pega a palavra de Deus, pega um salmo para ler como o de hoje, né? Outros salmos que a gente encontra. Nós vamos abastecendo, nós vamos nos refugiando. E Deus, nesse momento, pode agir porque nós buscamos nele o nosso refúgio. Aí a ação de Deus pode ser profunda. Ele pode nos abrir a nossa inteligência, nosso sentimento. Ele pode nos capacitar para resolver as situações, por mais adversas, seja a doença, vai colocar uma pessoa próxima, né? Deus sempre coloca a providência dele, vem através de pessoas, vai colocar alguém que você possa confiar, vai colocar situações que você possa ali enxergar a solução para os seus problemas, porque ele vai nos capacitando, porque ele vai serenizando a nossa alma, e a gente começa a enxergar com os olhos de Deus as coisas. Então, hoje Deus quer nos abrir os nossos olhos, nosso entendimento, nossa vontade, nossos sentimentos. Deus quer nos devolver a confiança que a gente gastou, perdeu às vezes durante todo o tempo. Porque essa confiança, ela precisa ser trabalhada no nosso coração. A gente não adquire confiança em Deus rapidamente, não. Ela é alicerçada, às vezes nas lágrimas, às vezes nas tristezas, às vezes num sentimento profundo, até parece de morte. Ali Jesus encontrou refúgio em Deus, derramando lágrimas, né? Muitas vezes Jesus subia ao monte e quantas vezes ele deve ter chorado diante do Pai, né? Por quê? Porque o sofrimento, ele vem para todos. Jesus experimentou também. Por isso ele é capaz de nos dar a consolação que falta neste mundo. Somente o Espírito Santo pode fazer esta obra nova em nós, nos capacitar para isso. E hoje Deus está te chamando de volta, né? Você que está meio abatido, minha vida não tem mais sentido. Eu perdi o sentido da minha vida, eu perdi a alegria de trabalhar, perdi a alegria da minha família, perdi a alegria de ir na igreja, de rezar, de cantar, de fazer as minhas orações, porque a gente perde, isso é normal. Deus vai testar a nossa fé até a última gotinha dela. Enquanto existir um pavio, uma chama pequenininha, Deus deixa ali, porque ali Ele pode soprar. E ela acende de volta, né? Amém. É assim que Deus age, né? Ele não deixa a chama apagar, mesmo que ainda fumega, né? Mas reacende. Que bom que Deus hoje quer reacender o seu coração para essas alegrias dele, para essa vida nova, para esse tempo novo, que hoje nós já começamos falando, né? Este é o tempo oportuno. Exatamente. Vamos cantar? Vamos cantar, inclusive, esse salmo que traz esse subtítulo na Bíblia da CNBB, A Justiça Libertadora de Deus. E no decorrer deste salmo, a esperança que surge com a certeza dessa libertação. Vamos cantar crendo que o Senhor nos liberta, e que se Ele nos libertar, seremos verdadeiramente salvos e curados. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Mais uma vez, se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre
livre serei. Pensamos com fé, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E soltemos a nossa voz, orando ao Senhor, orando no Espírito, desejando isso. Salva-me, ó Deus. Liberta-me, ó Deus. Liberta-nos das redes traiçoeiras. Vai pedindo ao Senhor agora que Ele corte, que Ele quebre, que Ele desligue da sua vida toda a rede traiçoeira. Tudo aquilo que o maligno muitas vezes prepara para nós, e porque não estamos vigilantes, porque não estamos orando, caímos. Mas o Senhor está agora estendendo a mão para você. E você diga para Ele: liberta-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Retira-me desta rede traiçoeira. Liberta-me desta rede de pecado, de jogatinas. Pessoas que estão enredadas em jogos e já perderam muito dinheiro neste jogo. Vai pedindo: salva-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Derrama o teu sangue sobre nós, nos libertando dessas redes traiçoeiras. Pessoas que foram caluniadas, pessoas que foram, Senhor, colocadas numa intriga, numa rede de intrigas. Nós pedimos, Senhor, salva-nos. Salvai-nos pela vossa compaixão. Pessoas que estão, Senhor, afundadas em lembranças dolorosas do passado, afundadas no pecado, Senhor. Salvai-nos pela vossa compaixão. Nós clamamos pela vossa compaixão. Há tantos que agora estão pedindo: liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus. Peça: Senhor Jesus. Clame: liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Do início: se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Com fé, com esperança. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. É interessante quando você falava de jogos, né? Hoje a gente tem atendido muitas pessoas com este problema do vício no jogo. Esse jogo que hoje para mim é um jogo diabólico. Porque muitos pais, muitas mães, muitos homens estão perdendo fortuna, não é um dinheirinho qualquer.
Outros estão perdendo até mesmo o salário dele do mês. Que trabalha, chega no final do mês, ele perdeu o salário dele por causa do jogo. Desse jogo do tigrinho, que é uma coisa diabólica. É uma coisa que está aliciando as pessoas, fazendo pessoas perder tudo, perde a noite de sono, perde a vida. Alguns querem morrer, querem suicidar, porque se endividaram tanto que não tem como pagar. Então tem muita gente envolvida com o jogo. O nome do jogo já é jogo de azar. Então, quando eu entro no azar, eu já estou sabendo com quem eu estou mexendo. É uma coisa diabólica. Não é coisa de bênção. Em Deus a gente não tem sorte, a gente tem bênção. Olha, em Deus a gente não tem sorte. Em Deus a gente tem bênção, ó, bênção. Deus me abençoa, Deus me santifica, Deus me protege, Deus cuida de mim, Deus santifica, Deus salva. Tudo em Deus é bênção, ó. Deus é bênção. Não confunda as coisas. Tem muita gente confundindo. Até uma pessoa chegou perto de mim e disse: padre, eu estou com uma dívida muito alta, eu posso julgar para ver se eu consigo pagar minha dívida? Eu falei: você vai enterrar mais ainda a sua dívida. Você acha que eles vão te dar dinheiro? A possibilidade de você ganhar é uma em milhões de possibilidade. Não te dão dinheiro, eles te dão eles arrumam a maquinação do jeito que você consegue te aliciar. Te dá R$10 e te leva 1 milhão. Te leva 100 mil, 50 mil, 20 mil. Eu não tenho 20, mas te leva 1.000 do que você tem. Te leva os 200 que você tem, te leva os 100 que você tem. Então, hoje é uma coisa diabólica. Ó. Começou a jogar o jogo na internet, aquele jogo do tigrinho, que seja qual for. Você vai mexer com um azar, com a maldição, com o mal, com aquilo que vai te destruir. Está na hora de você parar, minha amiga. Se você estava brincando, tem mulheres perdendo a Bolsa Família. Tem gente perdendo tudo. Arruma dinheiro emprestado para jogar nesses jogos. É uma coisa que alicia. É pior do que cachaça. É pior do que droga. Pior do que todas as drogas que existem no mundo. Esse é o pior. Meu cunhado julgava, eu sei o que é isso. Perdia o salário, perdia tudo. Deixava a família passar fome. Então, ele é tão desgraçado que deixa até a família passar fome. Leva a miséria. Então, Deus hoje está chamando você de volta. Larga a mão. Apaga do seu celular, apaga do seu computador. Apaga em nome de Jesus. Apaga. É para deixar mesmo. Deus está te chamando de volta, você que está aliciado, você que é mãe, que é esposa, que está aí julgando. Você perde tempo, larga de fazer as coisas para ficar julgando. Tem senhoras idosas, tem adolescentes, tem crianças brincando, tem homens casados, pai de família, empresários, tem muita gente envolvida. E hoje Deus está falando desta maldição, que isso é um mal, é uma desgraça, uma coisa diabólica. A hora que você for julgar, fala, isso aqui é do diabo. E você vai pôr a mão e você já sabe com quem você está mexendo. Vai te roubar tudo. Ele é um ladrão que rouba tudo de nós. Então nós temos que saber que o pecado, o mal é isso. Ele rouba tudo de nós. Nossa dignidade, desfigura o nosso rosto, desfigura a nossa identidade, te faz de você de um boneco, usa você como algo para te destruir. É isso que o demônio quer. E nós às vezes servimos a ele com alegria, porque cada pecado você tem que pagar para pecar. Ele te cobra, ele não te dá de graça, não. O mal não te dá pecado de graça, ele faz você pagar para beber, para fumar, para jogar, para todo tipo de coisa, para te aliciar, ele faz você ainda pagar. E parece que a gente não percebe que ele está fazendo isso conosco, né? Para usar droga tem que pagar, tudo que você tem que fazer para o demônio, você tem que pagar. E às vezes a gente não percebe que a gente está sendo escravo e pagando para ser escravo dele. Verdade. Né? Ele está desestruturando as famílias a partir desta brecha.
a brecha desse jogo, deste vício. Porque esse é o objetivo do demônio, destruir a família. Então, muitas vezes usa de coisas muito sutis para desestruturar a sua família. Eu estava aqui rezando enquanto o Padre Wagner nos trazia a palavra, e eu percebi que Deus estava agindo na vida de uma pessoa que tinha muitas bebidas embaixo da cama, no guarda-roupa, uma bebida escondida da própria família. Você se afundou nesta rede traiçoeira do alcoolismo, minha irmã. Você, mulher, que está assim, afundada. Deus sabe da sua dor. Deus conhece a sua ferida. Mas o remédio para esta ferida não está fora de Deus, na bebida, no desregramento, não. Está no que o salmista diz: sede rocha protetora para mim, retirai-me desta rede traiçoeira. Em vós eu ponho a minha esperança. Nesta dor que você está sentindo, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda dos bens materiais, da vida que você tinha antes e hoje é tudo muito difícil. E você sente uma depressão, uma tristeza muito grande. E o remédio que você encontrou foi a bebida. Só que não. Ela tem destruído você. E o Senhor hoje está chamando você para recorrer a Ele, para encontrar nele esse caminho de libertação, porque Deus te ama. E o amor de Deus liberta. Por isso a gente canta: liberta-me, liberta-me. Cante, você que estava afundado, cante com fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Canta com fé: liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. É por você que nós rezamos nesse programa Amor Vencerá. Assim como o Padre falava sobre o jogo, também a bebida, como nos trouxe a Salete. E são tantos os desequilíbrios emocionais pelos quais nós rezamos agora nesse momento. Qual é o desequilíbrio que hoje você sabe, percebe que traz, que tem? Peça que o Senhor te liberte. O salmista nos convida hoje a crer nesta libertação que vem do coração de Deus. Mas é necessário que eu creia, que você creia nesta libertação. Por isso, onde você estiver agora, nos acompanhando pela TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, pela internet, talvez no trabalho, em casa, clame aos céus. Peça: Senhor, liberta-me. E eu creio, como nos convida a este salmo. Eu creio, eu acredito nesta libertação. Por isso, mais uma vez, clama conosco: liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus,
Jesus. Vai dizendo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. O mal não tem poder sobre mim. O mal não tem poder sobre Porque mim. agora eu me submeto a Porque Ti. agora eu me submeto a isso. Me submeto à Tua vontade. Me submeto à Tua vontade. Me submeto à Tua palavra. Me submeto à Tua palavra. Me submeto aos Teus mandamentos. Me submeto aos Teus mandamentos. Renuncio a todo mal. Renuncio a todo mal. Renuncio ao pecado, Senhor. Renuncio ao pecado, Senhor. Quero ter uma vida nova. Quero ter uma vida nova. Quero ter um coração novo, Quero Senhor. ter um coração novo, Senhor. Por isso hoje eu quero romper Por isso hoje eu quero romper com todas as realidades com todas as realidades que me afastam de vós. que me afastam de vós. Até mesmo pessoas que me afastam de vós. Até mesmo pessoas que me afastam de vós. Ambientes que me afastam de vós. Ambientes que me afastam de vós. Atitudes. Vícios que me afastam de vós. Que me afastam de vós. Senhor, liberta-me. Senhor, liberta-me. Senhor, defende-me. Senhor, defende-me. Senhor, cura-me. Senhor, cura-me. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre. Pois eu preciso de Ti. Pois eu preciso de Ti. Preciso do Teu Espírito Santo. Preciso do Teu Espírito Santo. Da força do Teu Espírito Da Santo. força do Teu Espírito Santo. Manda Teu Espírito Manda o Santo. Teu Espírito Santo Sobre Senhor. mim Sobre agora, mim Senhor. agora, Sobre Senhor. nós Manda sobre agora. nós. Derrama Teu Espírito Santo em toda a face da terra, em todos os lares, em todos os ambientes onde tiver uma TV ligada, a rádio, o smartphone, onde houver uma pessoa escutando agora. Derramai, Senhor, vosso Espírito Santo. Renova, Senhor, estes corações. Renova, Senhor, a face da terra. Renova a mente, o coração. Renova, Senhor Jesus. Nós pedimos, clamamos. Tu que és o Senhor, o libertador, o salvador. Entra, Senhor, em nossas vidas e derrama generosamente o Seu Espírito, nos lavando, nos purificando, nos dando vida nova, Senhor. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos. Preparemos para acolher o Senhor em nosso meio, proclamando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Cantemos. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor.